Tal pessoa infartou. E agora? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouco sobre IAM, infarto agudo miocárdio. Mas antes disso, como sempre, eu gosto de explicar um pouco da anatomia para que a gente entenda a causa, o porquê e como funciona, tá? Hoje iremos falar um pouco sobre o coração. O coração é um músculo, nós chamamos de músculo cardíaco, tem como principal função bombear sangue para o nosso corpo. O coração, ele recebe uma irrigação, ele recebe sangue através das artérias que nós chamamos de artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas são provenientes, são ramos, são os primeiros ramos da artéria aorta. A artéria aorta ascendente libera a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. E são artérias coronárias que levam suprimento sanguíneo, que leva sangue para o... Nós temos a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. A artéria coronária direita, na maioria dos casos, nós dizemos que ela é dominante, por posteriormente continuar-se como artéria descendente posterior ou interventricular posterior, que vai fazer a irrigação à artéria coronária direita do lado direito do coração, como nó sinatrial, ventrículo direito, através da interventricular posterior, pega a parede posterior do coração e inferior do nosso coração. Então, um dos nossos principais vasos. Já a artéria coronária esquerda, assim que ela é liberada, ela se bifurca em dois ramos, se divide em dois ramos. Divide em artéria interventricular anterior, que nós também chamamos de descendente anterior, ou DA, e artéria circunflexa, ou CX. Então, o suprimento sanguíneo do coração é proveniente das artérias coronárias, tá? Existem vários outros ramos que eu não irei citar hoje, pois o intuito é outro. Mas a artéria descendente anterior, que eu acabei de falar a vocês, a interventricular anterior, ela faz a irrigação da maior parte anterior do coração, da região que a gente chama de septo interventricular anterior. Sempre que vocês ouvirem a palavra septo, lembre de parede. Então a parede que separa os dois ventrículos, direito e esquerdo, essa parede anterior é irrigada pela artéria DA. Já a parede lateral do coração é irrigada pela artéria CX, pela circunflexa, irriga a parede lateral do coração, tá? Enquanto a parede posterior e inferior do coração é irrigado pelo ramo da coronária direita, que é a artéria interventricular posterior. São alguns principais ramos que eu estou citando hoje para a gente entender, tá? Existe uma doença chamada doença arterial coronariana, DAC. Essa doença arterial coronariana, ela ocorre quando nós temos uma obstrução em algum desses vasos que eu falei que irriga o coração. E essa obstrução ocorre normalmente por gordura, por placas ateroscleróticas, que vão se acumulando no vaso, nas artérias, e vai diminuindo o fluxo sanguíneo naquele vaso. Consequentemente, essa DAC, essa doença arterial coronariana, por essa obstrução, aquela determinada região do coração vai deixar ou vai diminuir o fluxo sanguíneo para aquela região. Consequentemente, vai diminuir oxigênio. Consequentemente, vai levar a uma isquemia, que é uma morte da região. E essa isquemia, essa morte da região, nós dizemos que vai levar a um infarto, que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. IAM. Infarto agudo do miocárdio é nada mais do que uma isquemia, uma morte, uma necrose de uma determinada região do coração por falta de sangue, falta de oxigênio, tá bem? E os principais vasos acometidos nesse infarto agudo de miocárdio, nesse DAC, são, em primeiro lugar, descendente anterior, que irriga a parede anterior do coração. Essa artéria é dividida em três porções: porção mais superior, porção média e porção mais inferior. Dependendo do grau de onde for a obstrução, nós vamos ter uma característica pior ou melhor, certo? Um prognóstico melhor ou pior, tá? Mas a artéria mais acometida, infarto agudo de miocárdio, em primeiro lugar, 40 a 50% dos casos, a DA. Segundo lugar, a CD, que é a coronária direita, é muito acometida. E em terceiro lugar, a CX, a circunflexa. São os três vasos mais acometidos em infarto agudo de miocárdio, tá bom? O principal sintoma do IAM, do infarto agudo do miocárdio, é a angina, que é a dor no peito. Que essa dor no peito, ela pode irradiar para ombro esquerdo, principalmente ombro esquerdo, região de pescoço e região do queixo. Então essa angina, que é uma dor aguda do nosso peito, ela pode irradiar para essas regiões, muito pouco para o lado direito. Pode acontecer sim, mas muito pouco. O principal, região central do peito, indo para o lado esquerdo e queixo.
Tá bem, gente? Então, como é que a gente vai diagnosticar? Através da clínica e através de exames, como ECG, por exemplo, eletrocardiograma, a contagem de troponina, ecocardiograma. Então, se você está sentindo algum sintoma desse, para que você faça seus exames de rotina, tá bem? Então é muito importante que você fique atento a isso. Quais são as principais causas? Obesidade, sedentarismo, quem come muita gordura, fritura. Então isso quer dizer que você está com colesterol um pouco elevado. Então fica atento a tudo isso, tá bem? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Caso você tenha gostado, curta, comente, compartilha para que mais pessoas acompanhem, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima.